A partir de agora, nós vamos entender um pouco mais sobre os gastos eleitorais. Eles são aqueles que têm por finalidade básica custear os atos da campanha. O artigo 26 da Lei das Eleições, ele relaciona os gastos eleitorais permitidos, mas é um rol exemplificativo, não taxativo. Então, o que são gastos eleitorais, né, para efeito da lei? A confecção de material impresso, seja ele de qualquer natureza, mas tem que ser observadas aquelas regras quanto ao tamanho e especificação, né, do CNPJ do candidato, do valor, etc. Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha. Despesas com transporte ou deslocamento do candidato e de pessoal a serviço das candidaturas. Correspondência e despesas postais. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviço às candidaturas ou aos comitês, montagem e operação de carros de som, de propaganda ou assemelhados. Também são gastos eleitorais, a realização de comícios ou eventos destinados à promoção das candidaturas, produção de programas de rádio, TV ou vídeo, inclusive aqueles que são destinados à propaganda eleitoral gratuita, realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais, custos com a criação e inclusão de sites na internet e com o impulsionamento de conteúdos que devem ser contratados diretamente com o provedor, com sede e foro no país, como a gente viu quando a gente tratou lá das regras de impulsionamento. Limitações para esses gastos. Como tudo na nossa lei eleitoral, existem limites, né? Os gastos eleitorais não são ilimitados. E a gente já viu que, inclusive, existe um teto para esses gastos. Mas, além do teto, a alimentação do pessoal que presta serviço às candidaturas deve ser limitada a 10% do total de gastos. Com o aluguel de veículos, os candidatos e partidos só podem gastar 20% dos gastos. O pagamento dos gastos eleitorais é de responsabilidade dos candidatos. Cabe aos partidos responder apenas pelos gastos que eles realizarem ou por aqueles que eles assumirem após o dia da eleição, que, como nós já vimos, é permitido. Agora, algumas despesas aqui que não são consideradas gastos eleitorais para efeito da lei e, portanto, não são sujeitas à prestação de contas. E também não podem ser pagas com recursos da campanha. Combustível e manutenção do veículo usado pelo próprio candidato. Remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora desse veículo aqui de cima. Alimentação e hospedagem do próprio candidato. E o uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, que deve ser limitada, essas linhas telefônicas, até 3. Mas as contas não podem ser pagas, né, com gastos, não são considerados gastos eleitorais. E não podem ser pagas com recursos de campanha. Qual é o momento da efetivação dos gastos? Os gastos de campanha por partido ou candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da convenção partidária, observadas a inscrição no CNPJ, abertura das contas, emissão de recibos, tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Então, só vai poder começar a gastar quando esses requisitos forem preenchidos. Eles vão se efetivar na data da contratação, independente da realização do seu pagamento. Então, bastou que o candidato contrate aquele serviço, aquilo ali já é um gasto eleitoral. O pagamento é uma consequência dessa contratação. E eles devem ser registrados na prestação de contas no ato da contratação. Então, a data que vai ser registrada na prestação de contas é essa, da contratação. Regras para os gastos com combustíveis. Veículos de evento de carreata podem receber até 10 litros por veículo.
E na prestação de contas deve ser indicada a quantidade de carros e também de combustível que foi utilizada no evento. Veículos utilizados a serviço da campanha, tanto faz se sejam alugados ou cedidos, deve ser identificado na prestação de contas, juntamente com um relatório do volume e do valor dos combustíveis adquiridos semanalmente. Como identificar os veículos na prestação de contas? Gente, coloque a placa do veículo, né? Quanto mais dados você tiver a respeito do veículo, você vai inserindo na prestação de contas. Também são permitidos gastos com geradores de energia, mas também deve ter um relatório do volume e do valor dos combustíveis adquiridos para esse fim. Além desses relatórios, é necessária a apresentação de documento fiscal, na qual conste o CNPJ da campanha. Como é que esses gastos podem ser pagos? Quais são as formas de pagamento que o candidato ou partido podem utilizar para quitar esses serviços ou esses bens contratados? Os gastos de natureza financeira, ressalvados de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal e cruzado, por transferência bancária, sempre identificado o CPF ou CNPJ do beneficiário, né, com esse valor que está sendo pago, por débito em conta, por cartão de débito na conta bancária, na própria conta bancária do candidato ou do partido, ou por Pix. Nesse caso, tem que ser utilizada a chave por CPF ou CNPJ do prestador de serviço. Boletos registrados também podem constituir uma forma de pagamento diretamente por meio da conta bancária, sendo vedado o pagamento em espécie de boleto. Então, o candidato não pode pegar, por exemplo, um boleto e pagar na boca do caixa. Tem que ser pago diretamente da conta bancária. Quanto aos gastos de pequeno vulto, elas são as despesas individuais do candidato que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento dessa despesa. É permitida para essas despesas de pequeno vulto que o candidato tenha um fundo de caixa em espécie. Ele pode sacar das suas contas bancárias específicas um pequeno valor para esses gastos de pequeno vulto. No máximo, ele pode fazer um fundo de caixa de 2% dos gastos contratados. É obrigatório o trânsito prévio desses valores pela conta bancária específica e o saque tem que ser realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominal em favor do próprio sacado. Agora vamos ver os gastos com o pessoal para trabalhar na campanha. Pode haver a contratação direta ou terceirizada de pessoal para atividades de militância e mobilização de rua, mas tem que ser observados esses limites aqui. Em municípios com até 30 mil eleitores, não pode exceder a 1% do eleitorado. Tem que contratar até 1% do eleitorado nesses municípios de até 30 mil. Nos demais municípios e também no Distrito Federal, a porcentagem corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, né, que é esse aqui, acrescido de uma contratação para cada 1.000 eleitores, que exceder o número de 30 mil. Essas contratações observarão também outros limites e eu remeto vocês à leitura do artigo 100A, parágrafo 1º da Lei das Eleições. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Não se incluem nesse tipo de despesa os militantes não remunerados, porque existem voluntários nas campanhas, né? Algumas pessoas se voluntariam para trabalhar. E os fiscais e delegados credenciados para trabalhar apenas no dia da eleição. Eles não podem ser remunerados. E essa daqui é uma compreensão que foi esposada pelo Zílio, no livro dele de Direito Eleitoral, que inclusive é o doutrinador que eu mais sigo. Quanto aos encargos e multa, os recursos do fundo partidário e do FEF não podem ser utilizados
para pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais administrativos ou eleitorais. Ou seja, o candidato tem que pagar suas contas em dias. Ele não pode utilizar recursos dos fundos públicos para pagar, por exemplo, juros porque ele atrasou um pagamento. As multas aplicadas como propaganda antecipada devem ser arcadas pelos responsáveis e não podem ser computadas como despesas de campanha. Então, se o candidato incorreu em algum ilícito eleitoral relativo à propaganda, ele não pode usar dinheiro dos fundos ou ainda de doações, dinheiro arrecadado para a campanha para pagar essas multas. Isso aí é de responsabilidade inteira do candidato. Um outro tipo de gasto é o gasto que é diretamente realizado pelo eleitor para apoiar o seu candidato ou partido. É permitido por lei, no artigo 27 da Lei das Eleições, e esse gasto tem que ser até o valor de R$ 1.064, que representa 1.000 FIIs atualizado, né? O valor atualizado. Esse valor não está sujeito à contabilização, desde que não haja uma troca, né? De que você faz o gasto e eu te reembolso. Não, tem que ser um gasto espontâneo do eleitor. Ele pode fazer esse gasto, mas não pode ser reembolsado por ele. O comprovante dessa despesa deve ser emitido em nome do próprio eleitor. Claro, ele que contratou um serviço a favor do candidato, o comprovante é no nome dele. Bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam esse tipo de gasto, mas sim caracterizam as doações nos termos da doação de pessoa física nos termos que nós já estudamos. Como é que os candidatos vão comprovar os gastos? Os candidatos e os partidos. Deve ser feita por meio de documento fiscal emitido em nome dos candidatos e partidos, sem emendas ou rasuras. Isso aqui é importante. E devem conter a data da emissão, a descrição detalhada do serviço ou do bem adquirido, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome, razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Além desse documento fiscal, a Justiça Eleitoral pode admitir qualquer meio idôneo de prova, como contrato, comprovante de entrega do material, comprovante bancário e guia de recolhimento de FGTS ou informações relativas à Previdência Social. Essa foi a nossa aula a respeito dos gastos eleitorais e das formas de comprovação desses gastos. E na próxima aula, que é a última do nosso módulo, nós vamos ver como funciona, como que se realiza o processo de prestação de contas. Até lá!